Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Nós saudamos a todos com a paz do Senhor, aos irmãos que estão aqui na igreja, aos irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube. Nós saudamos a cada um de vocês. Eu gostaria de começar orando. Você mesmo sentado, você aí no seu banco, pode ficar sentado. Você que está na sua casa, por favor, eu gostaria que você fechasse os seus olhos para que nós pudéssemos orar. Nós vamos estudar hoje a lição de número 11. Nós vamos falar sobre o ministério e o ministro da reconciliação. É uma lição tão bonita, tão importante, porque ela tem como título do ministro. Ministros são os pastores, os líderes, mas na realidade, esse ministério da reconciliação, ele é tocante a todos os cristãos. Então é para mim, é para você, é um ministério que todos aqueles que aceitaram a Cristo, eles são imbuídos desse ministério, que é o ministério da reconciliação do homem para com Deus. Então, não é apenas para pastores ou ministros. Por isso que eu acho essa aula tão importante e tão gostosa de ser dada, e que o apóstolo Paulo dá tanta ênfase, né? Nesse capítulo 5 do livro de 2 Coríntios. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida, por mais um dia que nós passamos depois que nós te conhecemos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ser chamados hoje de filhos de Deus, fazemos parte da família do Senhor, graças a esse ministério desenvolvido por alguma pessoa que nos mostrou o plano de salvação, que falou para nós sobre Jesus Cristo, que foi enviado a esse mundo, Filho de Deus, para morrer numa cruz, pagar o preço do nosso pecado e nos reconciliar com Deus. Por isso, Senhor, nós te louvamos, Senhor, por essa noite, que nós podemos estudar um pouco sobre isso, falar alguma coisa sobre isso, meditar na Tua Palavra. Por isso, Senhor, nós te louvamos pela vida do apóstolo Paulo, que foi usado por Deus para escrever essa parte das Escrituras, foi inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, para nos deixar esse estudo, esse ministério da reconciliação. Pai, abençoa cada um dos irmãos, aqueles que estão passando por dificuldades, seja de ordem financeira, seja por ordem de saúde, relacionamentos. Nós pedimos a Tua graça nessa noite, que Tu possas visitar as famílias, possa visitar, Senhor, a casa de cada um dos Teus filhos, aqueles que estão aqui e também aqueles que estão nas suas casas. Ó Deus, abençoe a vida de cada um deles, visita, cura aquele que está enfermo, Senhor, liberta aquele que está passando por dificuldades, coloca o bálsamo do Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós. Nós pedimos tudo isso, Senhor, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Amém? Graças a Deus. Abra a sua Bíblia na carta de 2 Coríntios, Paulo para a igreja de Corinto, capítulo 5. Nós vamos estudar até o capítulo 6, os primeiros versículos do 6, mas vamos nos ater mais à parte do capítulo 5. Na revistinha é a lição de número 11. Ela tem como tema central, versículo-chave, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, é o versículo de número 18. Capítulo 5, versículo 18. Está escrito assim: tudo isso provém de Deus. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou, ou nos entregou, ou nos designou, você pode traduzir da maneira que você achar melhor. Nos entregou o ministério da reconciliação. Colocou nas nossas mãos o ministério da reconciliação. Esse é o versículo-chave desse capítulo 5. O apóstolo Paulo deixa bem claro para nós que foi através da vida de Cristo que nós somos reconciliados com Deus. Não apenas da vida de Jesus Cristo, mas também da morte do Senhor. Deus se fez carne, Deus habitou entre nós, na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nasceu, cresceu, teve um ministério terreno, morreu, foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E nesse ato de ele se entregar como sacrifício vivo,
Ele pagou os nossos pecados. Aquilo que nós não conseguiríamos pagar por nós mesmos, por sermos pecadores, era necessário que um inocente, alguém que não tivesse pecado, alguém que fosse homem, fosse natureza humana, mas que não houvesse pecado nele. O único que tinha essa condição é o próprio Senhor Jesus Cristo, porque ele era homem, 100% homem, mas também 100% Deus. Ele foi homem, mas não pecou durante toda a sua vida. Então ele se entregou no nosso lugar para pagar o preço que nós tínhamos para ser pago lá naquele sacrifício, para nos reconciliar com Deus que é santo. Alguém santo teria que morrer, alguém que não tivesse pecado teria que dar a sua vida, derramar o seu sangue para poder pagar o preço do pecado. E Cristo pagou de uma vez por todas o pecado de toda a humanidade, e com isso Ele nos reconciliou. Nós estávamos separados de Deus, nós vivíamos, eu e você e toda a humanidade, vivíamos separados de Deus. Por quê? Deus é o santo e nós não éramos. Nós éramos pecadores. Você fala, você não é mais pecador? É, mas o sangue de Jesus Cristo me lava de todo o pecado. Amém? Não é que eu não vou pecar mais, nós pecamos, porque nós continuamos na carne. Ainda estamos nesse tabernáculo, como o apóstolo Paulo vai falar nesse livro hoje, nesse capítulo. Enquanto nós estivermos nesse tabernáculo, ou seja, nesse corpo terreno, o corpo humano, nós estamos sujeitos a pecar. Nós só vamos passar a não pecar a hora que o Senhor vier buscar a sua igreja, e nós teremos um corpo que não mais será pecaminoso, mas será um corpo glorificado, como o corpo de Cristo após a sua ressurreição. Amém? Deu para entender o que é esse ministério da reconciliação? Fomos reconciliados por Cristo através da morte de Jesus Cristo. Morte, mas ressurreição. Não era importante apenas nascer, morrer, aliás. Era necessário que Ele voltasse à vida, para que a morte não o atingisse. A morte não atingiu a Jesus Cristo. A morte não resistiu o poder de Jesus Cristo. Jesus matou a morte, nós podemos fazer assim. Fica meio difícil de entender, mas a morte não sobreviveu a Jesus. Jesus venceu a morte, e graças a Ele ter vencido, nós venceremos também. Assim como Cristo ressuscitou, foi a primícia, foi o primeiro da ressurreição, a palavra de Deus nos assegura que quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, nós ressuscitaremos também, mesmo estando já mortos por muitos e muitos anos. Davi, Abraão, Jó, Ló, todos eles ressuscitarão no dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, e terão a vida eterna, teremos a vida eterna. Esse é o ministério que nós vamos falar. Nós terminamos o capítulo 4 da semana passada, onde Paulo termina o capítulo 4 falando que a glória maior que nós temos como servos de Deus, o que é? Qual é a glória maior que eu e você temos, Nádia? Qual é a nossa esperança? É um dia morarmos no céu. Essa é a glória maior. Paulo fala que valia a pena o sacrifício de sofrer nessa terra, pregando a palavra, sendo perseguido, caluniado, enfim, passando por inúmeros problemas, chegando, como no caso de Paulo, tendo a sua cabeça decepada. Paulo falava que isso valia muito a pena, porque o peso da glória era maior do que todos os nossos perrengues, todas as nossas dificuldades. O peso da glória de um dia morar na eternidade com o Senhor é insuperável, é incomparável com qualquer penúria que nós tenhamos nessa terra. É isso que o apóstolo Paulo fala. E ele continua aqui agora no capítulo 5, eu vou ler com você os primeiros versículos, você pode ler na sua Bíblia. Nós vamos ver o porquê que Paulo se alegrava de ter esse ministério. Por que Paulo se alegrava de ser um ministro da palavra de Deus? E aí nós temos no versículo 1, ele continua, ele faz uma comparação. Eu lembro a vocês, ele termina o capítulo 4 falando do peso da glória, da bênção de um dia morar no céu. E agora nós temos no capítulo 5, versículo 1, a morada eterna do cristão. Ele continua falando sobre esse tema, de um dia morar com o Senhor. E no versículo 1 está escrito assim: estamos certos de que,
Se esta nossa temporária habitação, que habitação que Paulo está falando aqui? O nosso corpo. Se essa temporária habitação, esse corpo que nós temos hoje, corpo pecaminoso, corpo que tem necessidade, tem sede, tem fome, sente cansaço, tem fadiga, se adoece, esse tabernáculo, né? Essa habitação temporária, habitação terrena em que vivemos for destruída, ou seja, se nós morrermos, temos da parte de Deus um edifício. Ele faz uma comparação. Um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Veja que ele faz uma comparação. O nosso corpo, ele chama de tabernáculo. Tabernáculo era onde que era, por exemplo, a tenda do Senhor, onde era adorado Deus no Antigo Testamento. Uma tenda. Ele fala que hoje o nosso corpo é comparado com uma tenda só. Mas quando nós estivermos nos céus, nós teremos uma morada permanente. Deu para entender? Bem diferente de uma tenda. Bem diferente de uma tenda. Nós teremos uma morada eterna. Temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. O tabernáculo, por mais que Deus tivesse mandado a Moisés como construí-lo, etc, etc, pela lei mosaica, mas foi construído pelos homens. Lá no céu, a casa que nós iremos habitar será construída pelo próprio Deus. É bem diferente. É muito mais importante. Outro dia a Sônia até estava falando para mim que ela assistiu uma pregação que um pastor estava comparando, né? Se vangloriando. Alguns pastores falam: não, imagina você andar por ruas de ouro, você andar em cima de ruas de ouro. Aí esse pastor falou: grande coisa, grande coisa. Deus inspirou lá em Apocalipse que nós andaremos em ruas de ouro para nós entendermos, porque o ouro para nós é algo precioso, é algo caro, algo maravilhoso, mas lá no céu, onde nós vamos pisar, é muito mais valioso do que o ouro, é muito melhor. Foi uma figura usada lá pelo apóstolo João, que nós vamos andar sobre ruas de ouro, mas não, o que Deus tem preparado para nós é algo muito superior. Mas adianta ele falar que é coisa superior, porque se nós não conhecemos, nós nem sabemos distinguir o quanto ela é preciosa. E eu achei interessante essa comparação do pastor, e é verídica, é verdade. Então a habitação celestial, irmãos, a nossa casa terrestre desse tabernáculo é o nosso corpo mortal. É assim como uma tenda, né? O versículo 1 fala: quando esse tabernáculo se desfizer, a alma ocupará um edifício feito por Deus. O corpo vai para o cemitério, ou vai ser incinerado, queimado, ou você vai haver a decomposição, você voltar ao pó, mas a tua alma, feita por Deus, ela terá uma morada eterna nos céus. É isso que nos dá alegria, é isso que coloca em Paulo a motivação para ele continuar pregando, mesmo sofrendo perseguições. É isso que deve dar em você e em mim também, o desejo de continuar pregando a palavra do Senhor, porque o que tem preparado para nós é muito melhor do que o que nós temos aqui. Mesmo que se você morasse num palácio maravilhoso, o que Deus tem preparado para você é muito melhor. O nosso corpo é imortal. No versículo 2, vamos ler do 2 ao 4 o que ele fala. Enquanto estivermos morando nessa tenda, gememos, almejamos ser revestidos da nossa morada celestial, porquanto se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa, porque enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, ou seja, quando estivermos vivos aqui, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Então, irmãos, o nosso corpo é mortal. Enquanto vivemos com o corpo mortal, estamos sujeitos a sofrimentos, gememos, mas o crente não perde a aspiração de ser dotado de uma habitação celestial. Mesmo nós sofrendo, mesmo nós gemendo, nós ainda almejamos morar numa habitação celestial. No versículo 5 ele continua aqui, ó: ora foi Deus mesmo que nos preparou para isso e concedeu-nos o Espírito, com plena garantia do que está por vir.
Quando Deus nos criou, tinha em mente o nosso estado glorificado, a casa não feita por mãos, eterna nos céus. É isso. Quando Deus criou o homem, criou a mulher, Ele não criou para que ele morresse. Ele criou o ser humano para que ele vivesse eternamente. Por que ele morreu? Porque ele pecou. Mas não é essa a vontade de Deus, não foi essa a vontade de Deus. Nós fomos criados para a eternidade, e gozaremos da eternidade, quer com Deus ou com Satanás. Mas o homem foi criado como um ser eterno, e temos a escolha: ou viveremos eternamente com o Senhor ou com Satanás. Foi a criação genuína da parte de Deus. Versículos 6 a 8, vamos ler agora. Habitar com o Senhor é melhor. Olha o que Paulo fala. Versículo 6: portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que enquanto presentes nesse corpo, estamos distantes do Senhor, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Eu grifei esse versículo porque é um versículo que tem que ter chave na minha e na sua vida. Você e eu não podemos viver pelo que nós vemos. Se nós vivemos pelo que nós vemos, nós somos os mais miseráveis das criaturas, porque às vezes nós estamos tão cercados de problemas e lutas, e se nós vivemos só isso, é difícil. Mas se nós vivemos por aquilo que nós cremos, fica muito mais fácil de nós passarmos pelas dificuldades. Eu tenho grifado esse versículo há muitos anos nas minhas Bíblias. E ele continua no versículo de número 8: sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes desse corpo, para estarmos completamente presentes com o Senhor. Quando você lê, acho que é a carta de Filipenses, se não me falha a memória, não tenho certeza, mas tenho quase certeza que é Filipenses, que Paulo fala que melhor era que ele estivesse com o Senhor no céu, que ele já tivesse morrido. Mas ele fala: eu ainda tenho que continuar pregando a palavra. Ele fala: eu ainda preciso estar entre vós. Ele escrevendo, acho que é a carta para os Filipenses. Mas ele fala: eu sei que é infinitamente melhor eu já ter partido desse mundo e estar com o Senhor na glória. E é isso que nós podemos ver aqui nesses versículos, né? A confiança nessas realidades permitia a Paulo e permite a nós também ter sempre bom ânimo, mesmo passando por lutas, mesmo passando por dificuldades. Sabemos que enquanto na terra, nós não desfrutaremos da plenitude do Senhor, ou seja, nós não seremos perfeitamente felizes, completamente felizes. Nós teremos momentos de felicidade, mas teremos momentos de tristeza. Nós teremos nascimento nas nossas famílias, mas teremos mortes também na nossa família. Teremos lutos, teremos vitórias, mas também sofreremos algumas derrotas, enquanto nós estivermos nesse corpo, nesse tabernáculo. Mas tudo isso cessará quando nós estivermos com o Senhor. Aí Paulo fala que não eram essas lutas que o impediam de pregar o Evangelho, pelo contrário, ele continuava pregando com entusiasmo e com alegria, porque ele sabia o que estava preparado para ele no futuro. Ele sabia o peso da glória que ele desfrutaria quando ele morresse. Então não era empecilho para que ele pregasse a palavra, e não tem ser empecilho para você e nem para mim, para que nós continuemos firmes na fé e não venhamos a voltar atrás da nossa fé, recusar a nossa fé, mesmo passando por momentos de tribulações, momentos de lutas. Vamos ler agora do versículo 9 ao versículo 13, onde nós vamos falar que todo ser humano vai passar num tribunal de Cristo. Versículo 9, eu vou ler até o versículo 13, para que a gente possa entender essa passagem melhor. Por isso temos a ambição de lhe sermos agradáveis. Paulo está falando da ambição que ele tinha de ser agradável aos irmãos de Corinto, por isso ele pregava a palavra para aqueles irmãos. Quer estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos. Ou seja, mesmo que ele fosse vivo, ou mesmo que ele já tivesse partido, porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece,
em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. E ele continua no versículo de número 11. Portanto, compreendendo o que significa temer ao Senhor, procuramos persuadir todas as pessoas. Persuadir o quê? Persuadir a que a pessoa aceite Cristo como seu Salvador. Persuadir em pregar o Evangelho. Persuadir em tirar pessoas das trevas e trazer para a luz. O que somos está manifesto diante de Deus. Esperamos que semelhantemente esteja bem claro em vossas consciências. Paulo está aqui chamando a atenção dos irmãos de Corinto, para que eles tivessem isso de forma bastante lúcida, clara na mente deles, que eles tinham que continuar pregando a palavra de Deus. Não estamos tentando outra vez nos recomendar a vós, mas vos concedemos a oportunidade de vos orgulhardes por nossa causa, de maneira que tenhais respostas para os que se orgulham das aparências, e não do que está no coração. Pois se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é porque vos amamos. Eu lembro aqui que Paulo está escrevendo essa carta para os irmãos de Corinto, porque a igreja de Corinto havia se rebelado contra o apostolado de Paulo. Alguns irmãos se infiltraram na igreja de Corinto, falsos mestres, falsos pastores, e estavam ensinando heresias para a igreja de Corinto. Eu volto a lembrar para vocês, alguns judeus que se diziam convertidos ainda queriam manter o judaísmo, nas práticas de judaísmo, na igreja de Corinto. Queriam que eles observassem a lei judaica ainda. Falavam que Paulo não devia ser chamado apóstolo, porque não andou com Jesus aqui na terra. Então essa carta ela foi escrita para defender o ministério de Paulo, e Paulo está aqui falando sobre isso. Deve motivar-nos a nobre ambição. Nem Paulo, no versículo 9 fala, nem Paulo nem nós podemos determinar quanto tempo viveremos no corpo e quando o deixaremos, mas todos podemos decidir como vamos viver até lá. A Paulo convinha ser agradável ao Senhor, não há melhor ambição do que essa. O que Paulo está querendo dizer aqui nesses versículos? Que ele tinha que fazer o melhor possível no seu ministério de reconciliação. Ele tinha que fazer o máximo que ele pudesse para trabalhar da melhor maneira possível no anúncio do Evangelho. Por quê? Ele prestaria contas para quem? Para o próprio Deus. Um dia, Paulo, você, nos apresentaremos perante Deus. O que nós fizemos do nosso ministério? Você fala, mas eu não sou pastor. Não, eu estou falando do ministério da reconciliação. Tanto eu e você somos ministros no tocante à reconciliação do homem com Deus. Não precisa ser pastor. São todos os cristãos, todos os que dizem cristãos. O que você tem feito para trazer outros, para levar para os céus, tirar das trevas e levar para os céus? Esse ministério da reconciliação é dado a mim e a você. E Paulo está falando que um dia nós teremos que nos apresentar para Deus e explicar para Jesus Cristo. Ele fala, ministério perante o tribunal de Cristo. O que nós fizemos com esse ministério? O que você fez? Como que você anunciou? Com persistência? Ou você, quando as pessoas não queriam aceitar, você já desanimou de primeira? Você não quis sofrer para pregar o Evangelho? Porque Cristo falou, olha, quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga. Se ele falou pega a cruz, não vai ser fácil. Dá para você imaginar o peso de uma cruz que Cristo carregou? E ele falou, olha, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, ou seja, negue-se a sua vontade. A minha e a sua vontade é que nós não passássemos por nenhuma luta, por nenhum problema. Mas o Cristo fala bem ao contrário. Quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e venha após mim. E Paulo está falando, o que eu farei do meu ministério? Porque um dia eu vou ter que me apresentar perante Cristo e me justificar o que eu fiz de bom e o que eu fiz de errado. Não apenas a quantidade, mas a qualidade que eu desempenhei a minha função ministerial. Como cristão, o que eu fiz? Fui um bom cristão ou mais ou menos? Eu demonstrei para os outros a minha fé, eu fui testemunha, eu mostrei frutos na minha vida na minha vida cristã, ou fui uma negação?
apenas levantei minha mão e aceitei a Cristo, mas não fui exemplo de vida. Paulo fala que não. Nós temos que um dia nos apresentar perante o tribunal e seremos julgados pelo próprio Cristo. Isso deve nos motivar. Por isso que Paulo tinha uma tremenda motivação, mesmo quando recebia os açoites, quando ficava preso, quando ficou preso durante vários anos lá naquela casa em Roma, onde ele não podia sair, mas lá ele pregava como? Escrevendo cartas para as igrejas, pregando para os guardas que vigiavam ele 24 horas por dia. Esse é o ministério que Paulo dará conta quando ele chegar nos céus, quando ele chegou nos céus. Ele falou: eu fiz isso, eu fiz aquilo. E você e eu, o que nós vamos apresentar? O que temos feito no nosso ministério de reconciliação? O versículo 11, ele fala o seguinte: portanto, compreendo o que significa temer ao Senhor, procuramos persuadir todas as pessoas, o que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que semelhantemente esteja bem claro em vossa consciência. Então aí, no versículo 11 tem isso. Deve estimularmos a integridade. O cristão não deve ter medo do Senhor, e sim respeito reverente. Nós não tememos a Deus, eu não temo, você e eu não devemos temer de chegar diante de Cristo um dia, mas devemos ir com reverência, e que nós possamos fazer o melhor, para que nós não tenhamos o que nos envergonhar no dia que nós nos apresentarmos perante Cristo. O cristão será avaliado quanto ao serviço prestado a Cristo, seja no que diz respeito à quantidade ou à qualidade. Então vai depender disso. O versículo 13 continua falando isso, pois se enlouquecemos é por amor a Deus, se conservamos o juízo é porque vos amamos. Ou seja, Paulo fazia tudo sem falsidade, com integridade, de modo a perceberem que os nossos motivos e ações são sadios. Nós devemos fazer da melhor maneira possível. Eu volto a dizer para você, Paulo estava se comparando com um ministro que fazia tudo com excelência. E comparando com quem? Comparando com aqueles falsos discípulos que se apresentaram na igreja de Corinto e que levantaram testemunho falso contra Paulo, heresias criaram dentro da igreja, com a única finalidade de ganhar o seu sustento, ganhar recursos ali da igreja de Corinto. Paulo está repreendendo, falou: irmãos, cuidado com isso daí, mantenha o seu ministério íntegro, como eu tenho feito. Paulo se coloca como exemplo, acho super interessante isso. Paulo se coloca como exemplo, e não é a primeira vez que ele faz isso. Paulo fala: seja meu imitador como eu sou de quem? De Cristo. Paulo não está se colocando ele como modelo, como protótipo. Ele fala: eu sou imitador, mas de quem? De Cristo. Cristo é perfeito. Eu não consigo chegar na perfeição aqui nessa terra, mas eu vou procurar fazer o meu melhor possível. John Wesley também, quando você estuda o metodismo, e a nossa igreja é uma igreja que vem, ela vem oriunda, né? A igreja do Nazareno, ela é oriunda de John Wesley, né? Das bases do metodismo. Você vai ver que John Wesley pregava isso de forma absoluta. E ele, inclusive, quando ele realmente se entrega ao Senhor, ele já era cristão, e ele passou por momentos difíceis, uma jornada, uma vez que ele teve que fazer uma travessia de navio, e teve uma tempestade, e ele estava com irmãos de uma denominação chamada Morávios. Morávios eram pessoas que oravam de uma forma assim extraordinária. Eles oravam tempos longos, eram extremamente tementes a Deus, piedosos. E diz que estavam no navio, juntamente com o John Wesley, esses homens que eram dessa denominação. E quando veio a tempestade, John Wesley ficou apavorado, porque ele falou: eu não tenho certeza da minha salvação. Ele já era crente, filho de pastores, mas ele falou: não tenho certeza da salvação. E ele apavorado, enquanto que os morávios estavam sossegadamente passando pela mesma tribulação. Aí despertou no coração de John Wesley e falou: não, eu tenho que mudar, eu tenho que ter certeza da minha salvação, eu tenho que aprofundar a minha fé, eu tenho que ser um cristão melhor. E aí tem toda a história do metodismo que você pode ler mais adiante, e a vida daquele homem foi transformada. E John Wesley foi um dos maiores pregadores que teve aqui nessa terra.
João Wesley falava que a paróquia dele, a igreja dele era o mundo. Naquela época não tinha jatinho para pastor viajar, não tinha trem, não tinha nada. Era lombo de cavalo ou a pé. E João Wesley pregava em todos os lugares. Ele era proibido pregar nas igrejas, ele pregava nos cemitérios, pregava onde deixasse, aonde era possível. Então, que nós possamos fazer isso, é o que Paulo fez também. Paulo foi perseguido ao ponto de morrer, ao ponto de ser morto por pregar a palavra de Deus. Que nós possamos ter isso em mente. Nós daremos conta do nosso ministério. O que nós fizemos com o nosso ministério da reconciliação? Muito bem, vamos ver aqui onde eu estou. A lição é simples, a lição ela é rápida, mas ela é extremamente profunda. Ela é extremamente profunda. Porque às vezes nós vivemos um cristianismo, como eu costumo dizer, levando na flauta, né? Vamos cantando e andando. E não é assim. O cristianismo é difícil, a porta, diz a palavra de Deus, é estreita. Nós passaremos por lutas, passaremos por tribulações, se nós quisermos viver segundo Jesus Cristo nos ensinou. Amém? Vamos partir para o versículo 14. Se você virar a tua página, é a página 62 da revista, é o versículo 14 a 17. Eu vou ler para que a gente possa ilustrá-los melhor. Paulo fala do amor de Cristo, o amor de Cristo. Essa é a terceira, talvez mais importante motivação para o ministério. O amor que Deus tem por nós, que nós sentimos da parte de Deus, é o que nos deve mover para pregarmos a palavra de Deus, para testemunharmos sobre o Senhor. O amor dele. Se nós não sentirmos esse amor, se nós não soubermos a dimensão do amor de Deus, irmãos, não tem nada para a gente fazer na igreja, não tem nada para fazer no teu ministério, se você não consegue dimensionar o amor de Deus por você. O amor de Deus foi tão grande que ele buscou em tudo que ele tinha e que ele criou, quem era mais precioso para ele, quem era mais querido para ele. E ele foi na figura do filho. E ele pegou esse filho e entregou por amor de você. Esse é o tamanho do amor de Deus. Esse é o tamanho do amor de Deus. Essa semana eu estava na padaria, levei minha cachorra para comprar pão, e eu deixo ela amarrada na porta. Tem um lugarzinho para a gente deixar os cachorros, para a gente entrar na padaria. Eles ficam na porta da padaria, amarradinhos lá na corrente. Eu coloquei a minha cachorra amarradinha e fui entrando. Aí tinha um senhor sentado no carro do lado da minha cachorra. Ele virou para mim e falou: olha, não tem amor maior do que desse bicho aí. Ele me apontou para a minha cachorra. Ele falou: ela é linda. Ele falou: ela é linda. E não tem, eu falo para você, moço. O moço me chamou de moço, eu sou velho, me chamou moço. Não tem amor maior do que esse bicho com um ser humano. Eu falei: tem sim. Tem sim, senhor. O amor de Deus ainda é maior do que o amor que ela tem por mim. Ela me ama profundamente, mas Deus, o amor dele ainda foi maior, porque ele me amou, e eu, sem merecer, ele entregou o filho dele por mim. Ele falou: é verdade. Deu uma risadinha e falou: é verdade. Eu falei: é verdade mesmo, mas o senhor tem razão. A cachorra tem um amor pela gente que é incondicional. Eu digo que é o amor mais próximo talvez de Deus, talvez seja. Porque às vezes eu repreendo a minha cachorra. Quando ela era filhote, chegava a dar uma saculejada nela com um jornal, batia para ela poder aprender, etc. E mesmo assim ela me lambe, toda vez que chega perto de mim, me beija, me aperta, corre. Se você deixar o teu cachorro, faz um teste, pega a tua mulher, joga ela dentro do porta-malas do teu carro, deixa ela fechada lá durante 15 minutos. Depois você abre a porta do teu porta-malas. Ela vai subir em você e te matar. Se você fizer isso com o teu cachorro, ele vai pular em cima de você e te beijar. Então o amor é diferente. A demonstração de amor é diferente. Então, quando ele quis comparar que o amor do cão é muito grande, realmente é, mas o de Deus ainda é maior. Amém? De Deus ainda é muito maior, muito maior. E não faça isso que eu falei, não joga a tua mulher no porta-mala não. Eu só estou fazendo um comentário, não estou dando ideia para ninguém.
Amém? Olha os homens casados aí, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça, porque vão vir com tudo para cima de você. Não é isso, Adriano? Amém, graças a Deus. O amor de Cristo. Então vamos ver o que fala no versículo 14 e versículo 17. Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Aleluia. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano, ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora contudo já não o conhecemos mais desse modo. Versículo 17 para finalizarmos. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Risca esse versículo na tua Bíblia. Esse versículo dá uma pregação maravilhosa, e você tem que vivê-lo. Nós vamos pregar sobre isso aí num dia aqui na igreja, mas você tem que vivê-lo. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o amor de Deus. Você pode ter sido um ladrão no passado. Se você aceita Cristo, você hoje não é considerado mais um ladrão por Cristo, se você mudar a tua conduta. Você pode ser chamado um ex-ladrão, mas não um ladrão atual. Porque se você aceitar a Cristo como teu Salvador, você não roubará mais. Você não terá mais prazer no pecado, no erro. Você tem que mudar a tua vida, a tua conduta. Isso é importante. Imagina se Paulo não vivesse isso que ele escreveu. Paulo era um assassino. Ele matou cristãos. Ele permitiu a morte de Estevão. Permitiu a morte, mandou para a morte muitos velhos, crianças, pessoas simplesmente porque eram seguidores de Cristo. Imagina como Paulo se poderia falar do amor de Cristo se ele não sentisse esse perdão. Como que ele poderia falar? Por isso que Paulo fala: eu sou apóstolo, o maior dos pecadores. Ele se considerava o maior dos pecadores, e realmente era um grande pecador, mas o amor de Deus nos lava de todos os nossos pecados. É isso, esse é o ministério da reconciliação, e nós temos que entender isso. Por que eu vou pregar para um cara que é ladrão? Por que eu vou pregar para alguém que rouba, para alguém que mente, para alguém que adultera? Porque essa pessoa pode mudar ao aceitar Jesus, ter uma nova vida, morrer para aquilo que ele era e nascer para Cristo. Aqui o apóstolo fala que nós morremos com Cristo, mas também nascemos com Ele novamente. Cristo morreu por todos nós de uma vez e pagou todos os nossos pecados. É isso que nós vamos ver. Então o amor de Deus, aqui no versículo 14 e 15, nós vemos que a sua força constrangedora. A razão por que Paulo servia a Deus de forma tão abnegada era o amor de Deus. Ele sentia que Deus o amava, mesmo ele tendo cometido todas aquelas atrocidades do passado. Quando ele perseguia os cristãos, ele conseguiu sentir o perdão de Deus. Porque muitas pessoas estão na igreja e estão frustradas, porque não se perdoam a si mesmo. Fala: eu cometi isso, eu fiz aquilo outro, e não consegue entender que Cristo pode perdoá-las, e elas não conseguem se perdoar. E você não pode viver o ministério da reconciliação se você sentir ainda o peso do teu pecado. Nós temos que reconhecer que o peso do nosso pecado foi levado por Cristo na cruz. Ele pagou o preço, Ele pagou, e agora nós somos justificados. Deus nos vê não mais como pecadores, mas como justos, por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Amém, irmãos? É super importante. É uma lição assim, que nós poderíamos ficar aqui falando 2, 3 dias desse mesmo assunto, porque é tão importante, porque existem tantas pessoas frustradas nas suas vidas espirituais, porque não conseguem desenvolver um ministério, porque não conseguem ser felizes na sua vida espiritual, porque muitas vezes não compreende o amor que Deus tinha por elas, que tem por elas,
e espera que agora, nós reconhecendo esse amor, nós possamos fazer a obra de Deus com alegria, sentirmos-nos privilegiados por podermos sofrer por Cristo. Quando você paga um preço no teu ministério, obreiro, diácono, seja o que for, membro da igreja que prega, e a família muitas vezes renega porque você é cristão, você agora é crente, eu não quero saber mais de você, é um preço que você paga. Mas quando nós lembramos o preço que Cristo pagou, é um preço muito pequeno que nós pagamos, e que nos dá força. Paulo fala, isso me dá ânimo, sofrer por amor a Cristo me dá ânimo para continuar pregando o Evangelho. Essa força constrangedora que Paulo tinha. E Paulo fala, consequentemente todos morreram, isto é, todos que creem em Cristo morreram para o pecado, e agora vivem para si mesmo, mas para aquele, não mais para si mesmo. Se eu era pecador, vivia para o meu prazer, para satisfazer o meu prazer, se eu aceito a Cristo, isso tem que morrer para mim. Agora eu tenho que satisfazer a quem? A Cristo. Então eu tenho que viver para Cristo, aqueles que por Ele deu a vida na cruz e ressuscitou dos mortos. Você passa a viver. Por isso que Paulo fala, não sou eu mais que vive, mas Cristo que vive em mim. Eu não tenho que mais agradar a mim mesmo, eu tenho que procurar agradar a Deus. A minha função hoje é agradar a Deus, não agradar a mim mesmo. É isso que o apóstolo Paulo fala. Uma nova compreensão no versículo 16. A partir do momento que o cristão entende o significado da morte de Cristo, toda a perspectiva de vida muda. Os homens deixam de ser julgados de forma carnal ou terrena, de acordo com a aparência. Passamos a vê-los como almas preciosas, pelas quais Cristo também morreu. Por isso que nós temos ânimo, e ainda de ir numa cadeia, e pregar com uma pessoa que você sabe que foi um assassino, que foi um ladrão, que foi um homicida. Você ainda deve pregar por eles, porque por eles Cristo morreu também. E aonde que nós vamos encontrar força para isso? No amor de Deus. Nós seremos capazes de fazer isso se nós tivermos consciência de quanto Cristo nos amou. E nós conseguiremos amar essas pessoas, mesmo com todo o histórico ruim que elas tiveram, porque elas têm uma chance de morrer para os seus pecados e nascer para Cristo. Por isso que Paulo fala, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É como se nós tivéssemos o nosso passado jogado no mar do esquecimento, e agora uma nova escrita para viver, uma página em branco para você traçar a sua vida. Aí você escreve o romance que você quer. Você vai falar, mas eu tive isso, eu sofri isso. Uma pessoa que foi abusada, por exemplo, na infância, que teve problemas, que sei lá, 1001 circunstâncias. Paulo fala, isso ficou para trás, eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Isso morreu com Cristo na cruz. Eu tenho uma nova história a ser escrita. Eu tenho um novo ministério a desenvolver. E eu preciso sentir esse amor por pessoas que não foram tão boas, que não parecem tão boas, que não parecem tão, como é que eu posso falar, necessitadas para receber esse amor de Deus. Eu tenho que amá-las mesmo assim. Foi isso que algumas pessoas não entenderam lá no Antigo Testamento, quando a gente lê aquele profeta que recebeu para uma ordem, né, de Deus para ir pregar em uma cidade que era pecaminosa a extremos. Quem que é? Jonas, né? Deus falou, você vai lá e prega lá em Nínive, né? Se prega, mas Deus, eu não vou lá de jeito nenhum, lá aquele pessoal tudo é idólatra, eu não vou pregar lá, eles são contra o Deus de Israel, jamais. O que aconteceu com ele? Foi parar dentro do grande peixe, porque ele não conseguia ver nas pessoas de Nínive, pessoas que merecessem ser salvas pelo Deus de Israel. E foi necessário ele passar por uma luta muito grande para que ele se convencesse a pregar lá. E quando ele foi e pregou, e obedeceu a ordem do Senhor, toda aquela cidade foi salva pela pregação de Jonas. Então não recuse pregação, não recuse você apresentar o Evangelho a ninguém. Todas as pessoas são merecedoras diante de Deus, mesmo que nós a julguemos que elas não merecem.
Amém? Deu para entender? É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Uma nova compreensão, né? Quando nós entendemos o amor de Cristo, a nova criatura em Cristo, o que crê em Cristo recebe uma nova natureza, mesmo tendo que enfrentar o conflito entre fazer parte da nova criação e ainda ser possuidor da velha natureza. Aqui o escritor, ele faz uma citação do livro de Gálatas, Paulo escrevendo para a igreja da Galácia, no capítulo 5, versículos 16 e 17, Paulo faz uma comparação. Quando nós aceitamos a Cristo, nós vamos ter uma batalha eterna, enquanto nós estivermos nesse corpo aqui. Qual é a batalha que nós temos, que escrito lá em Gálatas? É que o nosso corpo vai combater o nosso espírito. E aquele que nós alimentarmos mais, sairá vencedor dessa batalha. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter que lutar contra a nossa carne, para que o espírito se manifeste. É isso que o Paulo faz essa comparação aqui. Então, o que crê em Cristo recebe uma nova natureza, mesmo tendo que enfrentar esse conflito. O conflito é esse, irmãos. Nós vamos ter que lutar contra a nossa carne sempre. O apóstolo Paulo mesmo fala que o bem que ele queria fazer, ele tinha dificuldade de fazer. Mas o mal, ele fazia facinho, facinho. E assim somos nós. Mas pregarmos a palavra de Deus, nós temos que nos esforçar sempre. Amém? O ministério da reconciliação, caminhando para o final, nós vamos ler os versículos 18 a 21, já estamos caminhando para o final. Está claro nas escrituras que a missão de anunciar a mensagem de reconciliação com Deus foi dada somente à igreja. Esse ministério não foi dado aos anjos. Os anjos poderiam pregar o evangelho. Se Deus tivesse determinado para os seus anjos virem à terra e eles anunciarem a palavra de Deus, eles anunciarem o evangelho, eles o fariam com certeza muito melhor do que nós, com muito mais facilidade. Mas Deus incumbiu a mim e a você, incumbiu a humanidade para pregar a palavra, para que nós fôssemos os agentes do ministério da reconciliação. E nós vamos ver isso aí no versículo 18 a 21. Eu vou ler aqui o versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério de quê? Da reconciliação. Paulo fala muito desse ministério. O ministério da reconciliação é o ministério que reconcilia o homem com Deus. É a pregação do evangelho. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, eu e você somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Olha aí, você vai ser o agente para poder encorajar a outros a pregar a palavra de Deus. Assim vos suplicamos, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Paulo aqui está clamando pela misericórdia, para que os irmãos de Corinto se reconciliem com Deus, para que eles possam ser agentes da reconciliação e levar outros ao Senhor. Deus fez daquele que não tinha pecado algum, quem é esse? Jesus Cristo, a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Através de Jesus, nós não somos mais considerados injustos ou pecadores, somos considerados justos, mas por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Amém? A reconciliação com Deus. Como foi realizada a reconciliação do homem com Deus? No versículo 18, nós vamos ver que partiu do Senhor esse processo de reconciliação. Foi Deus que veio ao nosso encontro. Nós pecadores não queríamos saber nada de Deus. Se fosse da nossa vontade, nós nunca nos chegaríamos a Deus. Partiu de Deus, o amor dele por nós é que nos aproximou. Deus é a fonte, Ele é a fonte e o autor de todas as coisas. Tudo provém de Deus, é o que Paulo escreveu aqui. O plano de salvação pertence a Deus. Por sua vontade, a reconciliação já foi executada por Cristo, por meio de Cristo. Ele tomou a iniciativa.
Lembre-se, foi Deus que procurou o seu Filho e entregou por nós. Foi Deus. Foi Deus. Para que as pessoas fossem reconciliadas com Cristo. E depois confiou aos seus servos, a mim e você, o privilégio de levar a mensagem a toda criatura. Olha a importância que eu e você temos como embaixadores, como ministros da reconciliação. Responsabilidade tremenda, mas ao mesmo tempo é o mínimo que nós podemos fazer depois do que tudo que Deus fez. Partiu dele, a fonte foi ele tomou a iniciativa. Nós só aceitamos ouvir falar de Cristo quando a gente estuda o processo de salvação. Nós só aceitamos a ouvir falar de Cristo através quando o Espírito Santo penetra no nosso coração e fala que nós somos pecadores. Enquanto isso a gente não quer ouvir falar de Deus. Somente pela ação do Espírito, ou seja, do próprio Deus. Lembramos que Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo não quebranta o coração da pessoa, nós não queremos ouvir falar de Deus. Porque nós somos pecadores. A nossa natureza é pecaminosa. Então, pelo ato de Cristo, no versículo 19, o recurso para realizar a reconciliação foi o Filho de Deus. Foi o Filho. Deus reconcilia o mundo por intermédio da obra de Cristo, pelo sacrifício de Jesus. Os crentes são perdoados e as transgressões deles deixam de ser-lhes imputadas. A dívida que você tinha com Deus foi paga através de Jesus Cristo. Cristo pagou o preço do meu e do seu pecado. Ele pegou o carnê que estava na mão do diabo e falou: está paga essa prestação, não deve mais nada, eu pago com o meu sangue. Colossenses, você pode ler lá em casa. Cristo cravou na cruz o preço do nosso pecado. A promissória, a nota promissória que o diabo tinha na mão, falando: você me pertence, você é pecador, eu sou o teu Deus, você me serve, você é meu servo. Cristo falou: não é mais, eu pago o preço dele. Quanto custa? O teu sangue. Alguém santo, alguém que não tem pecado, eu pago o preço. E Cristo diz que pagou na cruz, cravou na cruz a nota promissória. O diabo não tem mais ela em poder dele para vir te cobrar. Quando ele vem te cobrar, aí o Senhor fala: não, já foi pago o preço dele, ele é justo agora, ele não deve mais nada, ele não é mais devedor. É uma pregação linda. A cruz, a cruz, a cruz, a cruz, o símbolo do preço do nosso pecado e da nossa redenção, o preço pago pelo nosso pecado. Aleluia. Vamos ver onde eu estou aqui. A base da reconciliação, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, só poderia quem pagar o preço do nosso pecado? Alguém que fosse santo, que não tivesse pecado, mas fosse homem. Só Jesus Cristo. Deus enviou, se fez homem, habitou entre nós. Homem e Deus, duas naturezas, a divina e a humana. Cristo pagou o preço. O nosso relacionamento com Deus é possível porque o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados, livrando-nos da condição de condenados. Você pode ler isso em Romanos capítulo 8, onde fala, Romanos capítulo 8, que todos pecaram, todos carecem da misericórdia de Deus e da graça de Deus. Todos pecaram, sem exceção. Todos somos pecadores e só somos salvos pela misericórdia do Senhor. A reconciliação do homem com Deus foi feita segundo a vontade do Senhor e executada por meio de Cristo, a fim de que a justiça de Deus se cumprisse no homem que crê. Você só é salvo se você crê que Cristo pagou o preço do teu pecado. Não é pelo teu sacrifício, não é por você ser bom, por você ser ofertante, por você ser dizimista, por você doar um rim, por você doar tua pele. Nada disso poderia comprar a tua salvação. Você só é salvo porque Cristo morreu no teu lugar. Tem que ser a obra perfeita. Aí nós já vamos entrar no finalzinho aqui da nossa lição. Deixa eu ver aqui. A tarefa da reconciliação, versículo 18 a 20. Desculpe, deixa eu pegar aqui, depois a gente pega. Versículo 18 a 20. Obrigado, Adriano.
Serei para vós pai e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, desculpe, é o versículo, capítulo 5, eu estava lendo 6, capítulo 5, versículo 18 e 19, volte por favor, resete aí, volte, capítulo 5, 18 e 19, tudo isso provém de Deus, que nos restaurou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos entregou o ministério da reconciliação, amém? Vamos ler o 5:20, vamos direto, o 5:20 diz o seguinte, para nós finalizarmos: portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Versículo 20: os servos de Deus são indicados embaixadores em nome de Cristo. Eu e você temos aqui a denominação de embaixadores de Cristo, o que significa que o ministério da reconciliação deve ser cumprido com a autoridade que Ele nos deu. Quando se anuncia a mensagem da reconciliação, o ministro age como um emissário de Deus, ou como seu porta-voz. Não é tarefa que se execute sem dificuldade, por isso deve se cumprir em atenção aos rogos ou às orações. Não é algo que nós podemos fazer de qualquer maneira. Nós vamos ter dificuldades, mas através da oração nós conseguiremos executar o ministério da reconciliação. É isso que Paulo fala aqui no versículo 20. Ele fala que vos suplicamos em nome de Cristo que você reconcilieis com Deus. Amém. Que mais? Vamos terminar agora, ele partindo, voltando a explicar para vocês que essa carta foi escrita para ele justificar o seu apostolado e ele ser um ministro da palavra de Deus. Então vamos ver o que ele fala aqui, que é a conduta dos ministros da reconciliação. O que você precisa fazer para ser um ministro da reconciliação? Aí nós entramos já no capítulo 6, nós vamos só até o versículo 10, nós vamos ler o versículo 1 agora, o que fala. No versículo 1 Paulo fala o seguinte: e nós, como cooperadores de Deus, embaixadores, ministros no ministério da reconciliação, vos exortamos a não acolher a graça de Deus de forma inútil. Os ministros têm honra de ser cooperadores com Deus. O Deus da glória consente em trabalhar com aqueles que creem em Cristo, a fim de que sejam proclamadores do seu evangelho de reconciliação, a despeito de todas as lutas, dificuldades que nós tenhamos que passar. Você tem que sentir o alto privilégio de você ser um cooperador do Senhor na obra de Deus. Aqueles que proclamam o evangelho plantam a semente, mas só Deus é que pode fazê-la germinar. O que cabe a mim e a você é pregar. O que cabe a mim e a você é testemunhar que Jesus Cristo te salvou. O que cabe a mim e a você é dizer para as pessoas que eles são pecadores, mas que Cristo os amou e que quer salvá-las. Cabe a você isso. Agora não cabe a você e a mim convencê-las. Cabe ao Espírito Santo esse papel. O papel do convencimento não é meu nem seu. O meu papel como embaixador, como ministro de reconciliação, é eu pregar a palavra. Agora, salvar ou não, fazer essa semente germinar, como o escritor falou aqui, aí é papel de Deus, é papel do Espírito Santo. A tua parte, a minha, é fazer a pregação da palavra, distribuir o evangelho. O apelo do ministro, no versículo 2, ele continua falando: porquanto, diz o Senhor, eu te ouvi no tempo oportuno, e te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que esse é o momento propício, agora é o dia da salvação. O que o apóstolo Paulo está falando aqui para os irmãos de Corinto é o seguinte: vocês têm que pregar o evangelho, é agora. Não é para daqui a um tempo, não. Pregue todo o tempo a palavra do Senhor. O dia da salvação é agora. O dia de você anunciar o evangelho é hoje. É sempre que você tiver a oportunidade, pregue a palavra, testemunhe. Muitas pessoas falam: mas eu não sou pregador, eu não sei o que falar. Mas você sabe testemunhar: olha, eu era perdido, eu estava perdido, mas Cristo me salvou. Você não precisa ser pastor, você não precisa fazer curso de teologia, você não precisa fazer uma faculdade de teologia
para pregar que Jesus Cristo te tirou das trevas, que você antes não tinha paz, que hoje você goza da alegria, você sente paz no teu coração, porque Cristo te amou, porque hoje você tem certeza que quando você morrer você vai para o céu. Isso você pode falar, isso você aprende na igreja. Quando você chega, é anunciado isso, é o evangelho que é pregado na igreja. Isso eu e você temos obrigação de fazer falar para todas as pessoas. Faça isso. E o apóstolo ele enfatiza que o tempo é hoje, é agora. Não deixe de pregar amanhã não. Você vê uma pessoa indo para o inferno, uma pessoa vivendo em pecado, você vê uma pessoa passando em desespero, não deixe de falar do amor de Deus para ela hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Se essa pessoa estiver num processo de depressão, por exemplo, ela pode se matar, e você não tem oportunidade de falar do amor de Deus. Ela pode morrer acidentada, e você não teve chance de falar do amor de Deus para ela, e ela vai para o inferno. Então o apóstolo Paulo fala que hoje é o dia da salvação. Amém? O ministro não pode perder a oportunidade de pregar e falar da palavra de Deus, testemunhar do poder do Senhor. Muito bem, nós estamos terminando. A autorrecomendação do ministro. Como deve ser a conduta do mensageiro divino? Paulo deixa-nos aqui algumas orientações. No versículo 3, vamos ver o que Paulo fala. Não damos motivos de escândalo em atitude alguma, a fim de que o nosso ministério não seja achado em falta. Você, como ministro de Deus, você tem que dar bom testemunho, meu irmão. Como é que você vai falar que Deus é bom, que Deus ama, se você vive em pecado? Como é que você vai falar de um Deus santo se você é um mentiroso? Como é que você vai falar que Deus é justo se você não paga as suas contas? Não honra os teus compromissos? Como é que você vai falar do amor de Deus se você vive uma vida de adultério? Como é que você vai falar do amor de Deus se todo mundo sabe que você é um mentiroso? Então o testemunho, irmãos, é mais importante que qualquer pregação. Às vezes não precisamos abrir a nossa boca, precisamos agir. No nosso agir nós podemos demonstrar quem é Deus, ou podemos demonstrar quem não é o nosso Deus, se nós agirmos mal. Então, ele fala também aqui no versículo 4 e 5, que nós temos que ter paciência. Paciência onde? Paciência, no versículo 4 ele fala: ao contrário, como servo de Deus, recomendamos-nos de todas as maneiras, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. É aí que você vai mostrar que você é um ministro de Deus, quando você consegue passar com paciência durante todas essas aflições, privações, angústias, trabalhos. É fácil você trabalhar para Deus? Nunca vai ser, porque você tem que se negar algo prazeroso, talvez que você pudesse estar desfrutando. Você vir na casa de Deus, você está abrindo mão de algumas coisas. Você está abrindo a mão de descanso da tua casa. Quando você vem fazer uma limpeza na igreja, você está talvez deixando até de limpar a sua em detrimento disso. Quando você sai para fazer um evangelismo, você poderia estar num clube descansando, ou estar em casa descansando, num dia de descanso. Então, ser ministro de Deus custa algo para nós, custa, mas nós temos que agir, como ele fala aqui, com paciência, com qualidades de caráter. Aqui são citadas 9 características do versículo 6 e 7. Versículo 6, vamos ver o que fala. Em pureza, conhecimento, caráter, hein? Estou falando de qualidades de caráter. Pureza, conhecimento, paciência, bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, tanto no ataque como na defesa. São citadas 9 características aqui nesse texto. O que você, como ministro de Deus, tem que ter? Qualidade de caráter, pureza, conhecimento, paciência, bondade. Como é que nós conseguimos tudo isso? Somente através do Espírito Santo do Senhor. Amém? Pronto para enfrentar os paradoxos da vida ministerial.
versículo 8 a 10. Finalizando: por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação, tidos por desonestos, mas sendo verdadeiros. Veja que os falsos mestres, falsos pastores, estavam criticando o apostolado de Paulo. E ele fala aqui, por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação, tidos por desonestos, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, caminhando como quem está prestes a morrer, mas eis que vivemos torturados, mas não mortos. Versículo 9. Entristecidos. Versículo 10. Entristecidos, mas sempre felizes. Pobres, mas enriquecendo a muitas pessoas. Nada tendo, mas possuindo tudo. O que o apóstolo está aqui? Está falando da vida dele. Está falando como ele se sentia. Ele abriu mão de uma posição que ele tinha no exército, altamente positiva. Ele fazia parte do Sinédrio. Ele era um dos homens mais honrados da Roma Antiga. Era cidadão romano. Ele tinha uma posição invejável. Ele abriu mão de tudo isso para ser perseguido, para ser difamado, para ser açoitado, para ficar preso e para morrer no amor, devido ao amor que ele prestava ao Senhor, devido a ele cumprir o ministério da reconciliação. Então, irmãos, parece paradoxo, e realmente é. Ele fala: eu abri mão de tudo, mas na realidade eu possuo tudo, não tendo nada, enriquecendo, sendo pobre, mas enriquecendo a muitos. Irmãos, quantas pessoas que nós não vemos chegar na igreja quebradas no sistema financeiro, quebradas na sua vida conjugal, quebradas nos seus relacionamentos, quebradas. Mas ao pregar a palavra, essas pessoas têm as suas vidas transformadas. Paulo fala: eu preguei o evangelho para vocês, irmãos de Coríntios, eu me fiz pobre, mas vocês enriqueceram, mas eu possuo tudo. Por que Paulo falava que possuía tudo? Estava se referindo ao que ele tinha. Estava numa prisão domiciliar, depois uma cadeia, esperando o corredor da morte. Não tinha nada, mas ele fala: eu possuo tudo, porque ele já vislumbrava a glória eterna que ele teria com o Senhor. Ele possuía tudo o que ele precisava, era um dia morar nos céus. Essa tem que ser a minha e a sua ambição. É isso que tem que te dar motivação para você pregar o evangelho. Não há dúvida que o propósito do apóstolo Paulo, nos versículos 3 a 10, era evidenciar a sua integridade no cumprimento do ministério, em função daqueles que o acusavam dele ser não apóstolo, dele não ser um bom pastor, etc, etc. Paulo designa aqui a missão da igreja, que é a reconciliação do homem com Deus. Talvez devamos nos despertar para esse aspecto do serviço cristão. Não atraímos homens e mulheres a uma organização só para tornar membros de uma comunidade. Nós não queremos trazer mais pessoas para serem membros da igreja aqui. Nós queremos trazer pessoas para terem as suas vidas transformadas e os seus nomes escritos no livro dos céus, no livro da vida. Queremos tirar as pessoas das trevas e trazê-las para a luz. Essa é a nossa função. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Esse é o ministério da reconciliação que Paulo prega aqui no capítulo 5, e justifica que ele tinha prazer em pregar, ele tinha prazer de ser ministro, de ser o embaixador da palavra de Deus. Ele tinha prazer, era a alegria dele. Isso motivava Paulo a ele pregar, a ele entregar a sua própria vida para que as pessoas pudessem ser salvas. Amém? Nós louvamos a Deus pela sua vida. Existem pessoas... O Theo, obrigado. O Nani tem aqui algumas pessoas que estão assistindo em casa. Vamos ler. Nós temos aqui o Roger pedindo para que nós possamos orar pela família dele. Tem a Letícia dando a paz do Senhor. O Dimas também assistindo a aula. O Pedro Mariano, a Silvana, a Nilva Dalbêncio, Luiz Carlos Silveira também. Amém. O Pedro está falando: as minhas cachorras fazem uma festa quando eu chego em casa. Agora é minha esposa e dá risada, kkkk. É assim mesmo, né? Quando nós chegamos em casa, os nossos cães vêm para cima de nós e querem fazer festa com a gente. O Júnior também
verdades relatadas, palavras de salvação, glória a Deus. Vamos orar então para aqueles que pediram oração, pela tua vida. Louvamos a Deus pela vida de cada irmão que assistiu à aula, que espero que o Senhor possa ter falado ao vosso coração. Você tem uma incumbência muito grande, muito importante. Deus não deu aos anjos, Deus abriu mão dos anjos para dar para você e para mim, para que nós fôssemos embaixadores da reconciliação, fôssemos ministros da reconciliação. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela aula de hoje, te agradecemos porque nos reunimos aqui para estudar a tua palavra. E a tua palavra, Senhor, ela é a bússola, ela é que indica o norte para a nossa vida, para onde nós temos que caminhar. Te dou graças porque hoje, Senhor, tu nos ensinaste algo mais, tu nos lembraste algo mais, que nós somos embaixadores, que nós temos uma missão de ser testemunhas do poder de Deus. Nós temos que ministrar, pregar o Evangelho a todas as pessoas, as que merecem ao nosso ver e as que não merecem também, porque aos olhos do Senhor todos são iguais, todos são pecadores. E todos necessitam da misericórdia do Senhor. Assim como um dia tu tivesse misericórdia para com a nossa vida, que o Senhor tenha para com os outros. Que nós possamos alcançar muitas pessoas para o Senhor com a nossa pregação, com o nosso ministério. Usa a vida de cada um dos irmãos aqui. Eu peço para que tu abençoe a tua igreja e que nos torne a cada dia mais testemunhas do amor e da misericórdia do Senhor. Nós te pedimos tudo isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, que você tenha um bom final de semana. Domingo que vem nós estamos aqui novamente para pregar a palavra do Senhor. Deus abençoe. Amém? Amém. Obrigado, Nani.